Olá, eu sou o professor Giacomo, tudo jóia com você? Nessa aula você vai relembrar e aprender para valer como derivar a divisão de duas funções. Então vem comigo que eu vou te ajudar. E eu separei aqui para você dois exercícios muito especiais. Os exercícios são os seguintes. Primeiro, nós vamos derivar essa divisão dessas duas funções, 2 elevado a x sobre cosseno de x, e depois o item B, nós vamos fazer essa derivada, y igual a ln de x sobre e elevado a x. São muito especiais. E você sabe, aqui no Cálculo Top, você aprende para valer tudo sobre o pré-cálculo, sobre o cálculo, limites, derivadas e integrais. Então, se não for inscrito ou inscrita ainda, se inscreva no canal. Agora, vamos derivar essa função. Primeiro, a gente vai relembrar a regra, né? Você sabe que você tem aqui a divisão de duas funções, U sobre V. Eu tenho uma função em cima, uma função embaixo dividindo, e a derivada, ela é dada pela seguinte regrinha, a derivada da função y vai ser a derivada da função u vezes a função v, menos a função u vezes a derivada de v, dividido por v elevado ao quadrado. É isso mesmo, essa é a regra que nós vamos usar. Olha só, derivada de y. Você deriva a primeira, mantém a segunda, daí você faz menos. Mantém a primeira e deriva a segunda. E aqui embaixo você eleva a segunda função ao quadrado. Gostou? Agora vamos aplicar essa regra nessa divisãozinha aqui. Então a primeira coisa que eu vou estabelecer aqui, deixar bem claro que eu tenho uma divisão de duas funções, u e v. E vou fazer essa derivada toda ela estruturada, bem organizada, para você quando for estudar ou até apresentar para o seu professor ou numa prova, você mostra claramente o que você fez. Na segunda função nós vamos derivar mais rapidamente. Então aqui eu separo as funções. Primeiro a função u é 2 elevado a x. A função v é cosseno de x. Beleza. Agora aqui na frente eu já vou colocar as derivadas. Eu vou fazer a derivada de u e a derivada de v. Beleza? Então vamos relembrar aqui essas duas derivadinhas. Primeiro nós vamos derivar uma exponencial. Como é que eu derivo? Você fala, como é fácil. Eu vi aqui na playlist de derivadas e eu sei que eu repito a função exponencial vezes o ln da base, o ln de 2. Pronto, está derivada. Então fizemos a derivada de u. Agora a derivada de v. A derivada do cosseno é simplesmente o quê? Menos seno. Então derivei. Então eu tinha a função u, escrevi sua derivada. Tinha a função v, escrevi sua derivada. E agora eu venho aqui e vou fazer essa derivada montando a fórmula, e eu gosto de mostrar para o meu professor, tá? Qual é a fórmula que eu estou usando, para deixar bem claro, ou na hora de estudar você relembra, Então você copia a primeira, deriva a primeira, multiplica pela segunda função sem derivar, menos, mantém a primeira, e agora você multiplica pela derivada da segunda, tudo isso sobre v ao quadrado. Vamos montar agora a nossa função, A derivada vai ser U'. U' está aqui, é 2 elevado a x vezes ln de 2. Vezes a função v. A nossa função v é cosseno de x. Beleza, copiei. Menos, agora a função u. A função u é 2 elevado a x vezes. Agora a derivada da função v, v'. V' é menos seno de x. Coloca entre parênteses aqui, menos seno de x, para lembrar bem que você está multiplicando. Tudo isso dividido por v ao quadrado, pela função que está embaixo, que é cosseno de x ao quadrado. Então você vai colocar agora aqui cosseno de x elevado ao quadrado. E vamos reorganizar isso aqui, só deixar ela mais apresentável. A derivada já foi feita, como você pode perceber, aplicamos a regra, a derivada está aqui. Agora a gente vai reorganizar. Nos livros que eu escrevi, eu reorganizo. Nos livros de cálculo, nós temos as respostas escritas de uma forma mais organizada, melhor. Então é importante você saber fazer isso. Então nós temos aqui, y'. Como é que a gente reorganiza isso aqui? Vamos lá, É simples. O 2 elevado a x que está aqui em cima, nesses dois termos, eu coloco em evidência, vezes. Agora aqui, ln vezes cosseno de x, né? Ln de 2 vezes cosseno de x, eu copio. E agora aqui, o 2 elevado a x que eu coloquei em evidência fez com que sobrasse apenas o menos seno de x. Com esse sinal de menos vai ficar mais. Menos com menos aqui, mais
seno de x. E aqui embaixo, como é que a gente escreve cosseno de x ao quadrado? A gente escreve assim, ó, cosseno e coloca o quadrado aqui em cima, ó, cosseno ao quadrado de x. Essa é a derivada. Gostou? Então é momento de você printar essa tela para você estudar, né, para você guardar aí antes da gente fazer a segunda derivada. Vamos lá? Tá gostando desse tipo de exercício? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo outros links com outros vídeos e outros exercícios para você treinar aqui do Cálculo Top. Agora vamos derivar essa função de maneira mais direta. Ó, o esquema é o seguinte, eu já venho aqui e vou escrever a derivada. Como é que eu faço? Eu vou fazer um traço grande aqui de fração e vou escrever, olha só, ln de x, eu coloco a primeira função entre parênteses, escrevo a segunda. Daí eu pego aqui, dou um espacinho, já vou colocar o sinal de menos, ó, a regra é menos. Daí eu coloco aqui a primeira função novamente, e vezes, agora eu vou colocar a segunda função entre parênteses. E aqui embaixo eu vou colocar e elevado a x, ó, entre parênteses. Como é que eu faço agora essa regrinha? Eu faço assim, ó. Eu coloco o símbolo, eu derivo, então eu coloco a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Fica bem enxuto, né? Tudo isso dividido pela segunda elevada ao quadrado. Agora eu vou trabalhar aqui essa funçãozinha, vamos lá? Então aí, derivando, vamos lá? Derivada do ln de x, você lembra, né? Qual é a derivada do ln? Você fala, é fácil, Giacomo. É 1 sobre x, perfeito, vezes e elevado a x, menos, né? Menos. Agora, ln de x, vezes. Qual é a derivada de e elevado a x? Essa é a mais fácil, né? Ó, é o próprio e elevado a x, beleza. E aqui embaixo, ó, e elevado a x ao quadrado, eu vou deixar assim, porque, na verdade, eu vou colocar esse e elevado a x aqui em cima em evidência e vou cancelar com o cara que está aqui embaixo. Então, eu vou deixar ainda assim, ó, e elevado a x ao quadrado. Agora, eu vou trabalhar um pouquinho para melhorar essa escrita. Melhorando essa escrita, vai ficar assim, ó. O e elevado a x eu coloco em evidência, e elevado a x em evidência, ok? Vezes. Aí eu vou colocar o seguinte, olha só, 1 sobre x... Nesse bloco, coloquei o e elevado a x em evidência, sobrou 1 sobre x, menos ln de x. Beleza. E aqui embaixo, e elevado a x ao quadrado, você pode fazer assim, ó, para ficar bem claro, é e elevado a x vezes e elevado a x. E colocando assim, agora fica fácil, ó, você cancela esse cara com esse, ó, cancelou, e chegamos aqui a uma resposta, tá? Para essa derivada, que vai ser, olha só, 1 sobre x menos ln de x sobre e elevado a x. Essa já é uma resposta boa, uma resposta razoável. Dá para trabalhar um pouco mais nela? Dá. Mas eu acho que vai ficar um pouco mais carregado, vai piorar até. Então eu deixo assim mesmo. Então é momento de você printar a tela. E se você está gostando desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e vem para o próximo vídeo, onde a gente vai treinar agora a principal das regras de derivação, que é a regra da cadeia, ok? Então eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande e forte abraço para você.